Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos então dar continuidade na nossa disciplina de projetos e sistemas, falando agora um pouco sobre o que é o desenvolvimento de sistemas orientados a objeto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai continuar de onde a gente interrompeu no vídeo passado. Então, uma coisa muito comum, como eu mencionei para vocês anteriormente, é adotar uma linguagem orientada a objeto sem ter noção do que está fazendo. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Comprar um computador não transforma você em um programador. Pode ser necessário, mas não é suficiente. Eu acho que essa frase ela explica muito bem. Então, às vezes a pessoa está querendo fazer... Vou dar um exemplo simples, tá? Às vezes o cara está querendo fazer um software dentro do computador dele, só para ele, que vai ser utilizado para fazer um controle de alguma coisa que ele tem lá na casa dele, super simples, é um crudezinho. Cara, ele não tem necessidade necessariamente de desenvolver um sistema orientado a objeto. Talvez para ele um CRUD em PHP vai ser muito mais fácil do que trabalhar com toda aquela noção de orientação a objeto, porque a gente sabe que isso envolve, eu não tenho noção exatamente de qual é o ponto de conhecimento de cada aluno na parte de programação orientada a objeto, então eu estou dando um resumo um pouco maior, tá? Mas você, antes de começar a codificar o que você realmente quer, você precisa começar a codificar as classes, os relacionamentos, os métodos, os atributos e depois criar métodos para que uma classe se relacione com a outra. Muitas vezes você precisa criar dentro de uma classe referência a outra classe. Por exemplo, você cria uma classe acervo e dentro desse acervo você cria uma lista de livros, ou seja, livros estão dentro do acervo. E aí para isso você precisa criar a classe livre, depois criar a classe acervo, e dentro de acervo fazer referência a uma lista de livros, ou seja, trabalhar com orientação a objeto envolve criar toda uma estrutura para depois poder fazer uso dessa estrutura. E isso é uma coisa trabalhosa. Talvez, para uma necessidade simples, seja mais interessante a pessoa apenas fazer um código ali direto num único arquivo, talvez resolva para ele aquela necessidade pequena que ele tem. Então, quando você quer usar orientação a objeto, você não quer usar orientação a objeto porque Java foi a linguagem que o professor te orientou a trabalhar no primeiro semestre. Você quer fazer isso porque você tem noção dessa ferramenta, você entende o que ela é, o que ela faz e ela é a melhor ferramenta para o seu trabalho. Beleza? Então, essa é uma observação importante que eu gosto de fazer nesse momento da disciplina. Tá? Uma outra coisa, também não é suficiente organizar o sistema em classe e hierarquia se o código está mal feito e caótico. Não adianta nada você criar ali a sua classe acervo e a sua classe livro se você colocar comportamentos de acervo dentro de livro e vice-versa. Nós vamos trabalhar muito sobre essa questão dentro da disciplina, tá? Dentro dessa disciplina, onde nós vamos falar muito sobre a questão de responsabilidade do código dentro de cada uma das classes, injeção de dependência, vamos falar sobre dependências entre classes e objetos, então tudo isso vai ser trabalhado dentro da disciplina. Então imagina o seguinte, nada interessa você criar acervo e livro se a classe livro é quem insere os livros no acervo, porque nós estamos vendo um problema claro de erro, de responsabilidade na utilização desses métodos. Tá? Se você tem livros e acervos, quem é responsável por controlar o acervo tem que ser a classe acervo, não tem que ser a classe livro. Então o livro não poderia ter um método inserir o livro no acervo, porque isso não é de responsabilidade do livro. Ah, Bruno, mas você acabou de trazer um exemplo arbitrário, cara. Isso aí não acontece na vida real. Mas acontece muito na vida real. Não é sobre livro, não é sobre biblioteca, mas a gente vê isso o tempo inteiro no mercado de trabalho. Então é importante a gente saber identificar isso para que a gente não cometa esse problema. Usar classes não garante que o seu código está bem feito. Tá? E é exatamente para isso que a gente tem uma disciplina tão importante quanto o projeto de sistemas, e é para isso que a gente vai aprender a usar isso da forma correta. Tá? Classes e pacotes bem organizados exigem métodos organizados, como eu mencionei agora há pouco. Tudo bem? E aí é para isso que entra a nossa UML, a nossa linguagem unificada de modelagem, que já foi trabalhada em análise de sistemas. Pessoal, eu só peço para vocês o seguinte, se vocês não mexeram com isso, quer dizer, vocês já foram aprovados em análise de sistemas. Mas se vocês não entenderem como isso funciona, se vocês não relembrarem como isso funciona, se vocês não conseguirem fazer ali no computador de vocês um diagrama de classe simples, eu preciso que vocês me avisem. Eu posso criar alguns vídeos extra, relembrando alguns conceitos, algumas coisas extra para ajudar vocês nesse momento, utilizando uma ferramenta OML, tá bom? Mas é importante que vocês tenham uma noção de como é que isso funciona, porque nós vamos voltar nesse assunto, beleza?
Relembrando, o ML não é uma metodologia, mas ela é uma linguagem, como está aqui no próprio nome. O nome do negócio é o Unified Modeling Language. Ela é uma linguagem, beleza? Ela é como se fosse uma linguagem de programação, só que na verdade, ao invés de ser baixo nível, ela é altíssimo nível. Ela é a linguagem mais próxima do ser humano que a gente tem, tá? E por ser uma linguagem, ela é usada para descrever as coisas. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar. A UML ela se divide em 3 principais famílias de diagramas: os estruturais, como o diagrama de pacotes, de classes, de objeto e vários outros, componentes, por exemplo, também é bem utilizado. Os diagramas comportamentais, que analisam não a estrutura, mas o comportamento do seu sistema. E os de interação, que mostra como esse sistema varia ao longo do tempo, tá certo? Porém, eu vou ser sincero com vocês, muitos deles são ferramentas que a gente não apresenta em análise de sistemas porque o seu uso é muito de nicho. Existem diversos desses diagramas, dessas ferramentas da UML que vocês vão aprender e vocês nunca vão utilizar, então não adianta ficar passando um por um para vocês. Nem análise de sistemas, nem projeto de sistemas. Nosso objetivo não é esse. A gente vai familiarizar vocês com os mais comuns, porque você aprendendo a fazer um, você já tem o ferramental necessário para fazer o outro. Então, se você tiver uma boa noção de diagrama de caso de uso, uma boa noção de diagrama de classe, você depois, se amanhã precisar entrar no mercado de trabalho e acabar esbarrando numa empresa, ou vai desenvolver o seu próprio e sentir necessidade de criar um diagrama de sequência, você já tem noção de como você representa um ator, você já sabe representar um método, você já sabe representar uma classe, você só vai ter que se adaptar à sintaxe de um diagrama de sequência, por exemplo. Mas a gente não apresenta todos, justamente porque a gente não tem tempo para isso numa disciplina de projeto de sistemas, a gente tem outras coisas mais prioritárias. Mas de qualquer forma, existem todos esses diagramas, é importante que vocês saibam que existem. Se um dia surgir a necessidade, você falar, poxa, eu queria entender como é que essa classe se comporta aqui ao longo do tempo de execução, aí sim você vai lá e se informa direitinho como este diagrama funciona, certo? A gente não vai entrar muito mais em cima desse assunto, tudo bem? Tudo bem? Então, basicamente é isso. Para a gente finalizar, então, isso significa que no desenvolvimento do sistema você tem que usar todos? É o que eu acabei de falar. Não. Então, você vai fazer uso dos que vão ser úteis para vocês, remetendo àquele primeiro slide, né? Ou seja, se você desenvolve algo e isso não acrescenta na codificação, você passou seu tempo desenvolvendo algo irrelevante, algo desnecessário, algo que pode muito bem ser jogado na lixeira. Então, a gente não quer isso. A gente quer desenvolver diagramas e artefatos que nos auxiliem nessa parte da codificação, tá bom? Identificar quais vão ser importantes para vocês faz parte do trabalho de quem trabalha com análise e com projeto de sistemas. Pessoal, vamos encerrar por aqui esse vídeo para não ficar muito extenso e depois a gente continua com o próximo, tudo bem? Valeu, pessoal, um grande abraço.